Menos dívida, mais vida. A Prefeitura de Cascavel oferece desconto de até 90% para você quitar seus débitos em atraso. Isso mesmo, com o Refic, o desconto é de até 90% nos juros e multas sobre impostos e taxas do município. O Refic termina no dia 15 de dezembro. Não deixe para a última hora. Vá até a Prefeitura ou acesse o código na tela e fique em dia. Com menos dívida, você vive mais a vida. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho da notificação e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E antes de mais nada, antes de eu apresentar o convidado que está aqui hoje, o tema que a gente vai estar conversando, que é um tema muito atual, e esse médico já esteve aqui conosco e hoje ele conseguiu estar novamente aqui no nosso GCast. Eu só vou falar para vocês porque tem muita gente me perguntando das dicas dos horários da alimentação pela medicina tradicional chinesa. Então, os horários para café da manhã, eu recomendo tomar das 7 às 9 da manhã, porque é um horário onde o intestino está bem ativo e entrando no horário do estômago a partir das 7. E aí, esse horário das 7 às 9 é o horário que mais favorece o processo digestório. Lanche da manhã, das 9 às 11, onde a gente tem ação forte aí do baço pâncreas pela medicina tradicional chinesa, então também vai favorecer o processo digestório. E o almoço, das 13 às 15. Lembrando que horário de meio-dia é horário de coração, e tirar muito sangue e energia do coração não é uma boa ideia, né? Então o melhor horário é a partir das 13 horas. Se você tem a oportunidade de almoçar nesse horário, é o melhor horário, das 13 às 15 horas, onde está em ativo o intestino delgado. E o intestino delgado é o que faz o bolo fecal ali para depois eliminação. Então é o melhor horário para você almoçar. Lanchar das 15 às 17, de preferência algo mais líquido, ou uma fruta, ou uma castanha, uma semente, algo mais leve. É um horário de bexiga, até às 17 horas começa daquele soninho, aquele hora que a pessoa fala assim, eu vou ter que levantar e tomar um café. Porque realmente o horário de bexiga e rim já é horário de ir abaixando as funções e não de estar intensificando as funções aí. Então, um horário bom seria das 15 às 17 para um lanche leve. E o horário de jantar, de preferência até às 19 horas. Porque depois a gente vai entrar com os processos de limpeza, de digestão, né? Então, às 19 até 21 horas é o horário do pericárdio, do folheto protetor do coração. Mas a gente está falando de folheto protetor e está falando de coração. Então, a janta tem que ser leve. Só uma carninha com legume cozido, não frio, porque vai congelar o teu metabolismo. Vai dificultar o processo digestório. Ou um caldinho, uma sopinha, alguma coisa mais morninha e leve. Essas são as dicas aí dos horários de alimentação para vocês. Bom, e hoje a gente está aqui com o Dr. Milton Neckel, nosso conhecido já aqui no podcast, e ele vai falar hoje sobre metanol, um tema que está aí pipocando, né? Tá em tudo que é lugar aí o tal do metanol. Tudo bem, doutor? Oi, Larissa, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, né? Queria te parabenizar aí pelo programa aí. Já deve estar fazendo mais de um ano já, né? Já, fizemos um ano em setembro. Você esteve lá no inicinho com a gente, Isso, né? acho que foi um dos primeiros, Um né? dos primeiros. E já lhe parabenizo aqui pelo Dia do Médico, todos os médicos, agradeço todos que vieram aqui no GCast, que foram muitos durante todo esse período. Isso aí. E no seu nome eu vou parabenizar todos os médicos aí. Muito obrigado em nome de toda a classe. Doutor, vamos falar sobre metanol então, né? Um assunto tão aí que tá na moda agora, na mídia. Estamos tendo muito caso, será que de metanol ainda ou já deu uma baixada? Olha, a nível nacional, os casos eles continuam aparecendo, né? A gente teve, hoje foi noticiado, a gente teve um óbito por intoxicação de metanol aqui no Paraná. Então fica um alerta para a população, né? Apesar de ser um tema muito recente, é uma coisa que já aconteceu em outras ocasiões a nível nacional, não só a nível do Paraná. A gente teve um caso ali na década de 2000, foi no estado da Bahia, em que na ocasião a gente teve mais de 10 óbitos relacionados à intoxicação por metanol. A gente teve um caso mais recente, né?
uns anos atrás, que foi aquela intoxicação, que na verdade não foi metanol, foi o etileno glicol, que foi naquela cervejaria lá de Minas Gerais. Então, são dois tipos de intoxicação diferentes, né? Naquela ocasião estava muito mais relacionada a um problema interno na produção, que pegou o envasamento das cervejas, e agora a intoxicação por metanol é um problema que a gente está relacionado à falsificação de bebidas alcoólicas, né? Pois é, doutor, daí você está falando isso, e outro dia até eu vi alguma reportagem dizendo que essa questão do metanol não é só nível de Brasil, né? Parece que já teve em outros países, em outros momentos, né? Na Rússia parece que foi o primeiro país, e aí foi indo. Isso mesmo. Isso acontece a nível mundial, né? A intoxicação por metanol ela está muito mais vinculada ao consumo de destilados e normalmente é uma prática danosa em que quem falsifica ela tenta gerenciar para ela ter uma maior lucratividade. Por isso que muitas vezes fica a dúvida, né? Os locais onde tem essas intoxicação, na maioria das vezes eles não sabem que estão comprando bebida falsificada. Então fica aquele alerta, principalmente para o empresário, se for uma bebida que foge muito da realidade de compra do mercado, às vezes a gente tem que ficar preocupado que pode ser um produto vinculado à falsificação de metanol. A gente tem um adendo aqui no Paraná, principalmente aqui na nossa região, em que a gente está perto da tríplice fronteira, né? Então, até onde a gente entende, esses casos de intoxicação são por falsificação no mercado interno, mas a gente também não está livre de a gente ter algum caso de algum produto, alguma bebida comprada fora do país. Pois é, né? Até o Paraguai tirou sarro da gente agora, né? Não compre bebidas no Brasil, porque são adulteradas agora, porque a gente falava tanto disso para cuidar com o mercado, né, exterior aí, do Paraguai, da Argentina, muita gente busca bebidas nesses lugares, mesmo. né? E a gente falava tudo, ai, mas você não sabe o que tem, se realmente é isso, se não tá adulterado. Bem no fim, agora o Brasil caiu no mesmo conto. É verdade. A gente tinha aquele preconceito em relação ao Paraguai, né, que são produtos falsificados, e acabou que o jogo virou mesmo, né? Mas isso não exime a possibilidade da gente consumir ou comprar alguma bebida adulterada, seja em qualquer país, né? Tu falou muito bem aqui desses casos da Rússia. Isso acontece não só com bebida alcoólica, né? Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Também acontece com medicamento, acontece com tudo, desde o eletrônico, do perfume e agora com a bebida. O problema da bebida é o quê? Que a gente está verificando que são casos que levam à letalidade, pode matar a pessoa, e nos casos que não mata, a pessoa pode ficar com sequelas irreversíveis, que uma das que mais nos preocupa é a questão da cegueira visual, né? Pois é, aí assim, o metanol ele traz um estrago mesmo, né? Eu não sei se o outro que você falou que teve uma intoxicação já anterior trazia todo esse tamanho de estrago que poderia levar à morte, como já levou de algumas pessoas, ou uma sequela tão complicada que é uma cegueira. Isso mesmo. O metanol, ele está muito vinculado à intoxicação e leva muito prejuízo para a parte visual, né? Por isso que um dos primeiros sintomas na intoxicação por metanol, fora os sintomas gástricos, é a alteração visual. Então, caso a gente tenha algum paciente que evolua com uma ressaca atípica e essa ressaca tem alteração visual, leva um alerta ainda maior de ser a possibilidade de uma intoxicação por metanol. E o que seria esse metanol? O metanol, a gente tem o álcool que a gente vincula à ingestão de bebida alcoólica é o álcool etílico, né? E o metanol é o metílico, né? Só a diferença dos dois é o quê? É que um pode ser metabolizado pelo corpo humano e o outro não pode ser metabolizado. Por que os falsificadores gostam tanto do metanol? Porque ele não altera a questão do palato, né? Ou seja, a pessoa ingere aquela bebida alcoólica, aquele destilado, seja uísque, vodka ou cachaça, e ela não sente nenhuma alteração do paladar. O que a gente observa é o quê? Essas falsificações elas sempre ocorreram, né? O que tem ocorrido agora é um aumento desse número de casos, por isso que a gente fala que está tendo um surto, e provavelmente esses falsificadores eles devem ter errado a mão lá na hora de diluir essa falsificação. Porque o que o falsificador quer? Ele quer diminuir a bebida original, colocar o metanol para ele gerar uma maior renda, né? Então, ou seja, talvez ele consiga gerar a cada 3 frascos, um seja falsificado, exemplo, né? E aí ele aumentar a rentabilidade dele. Ou seja, o metanol ele não é metabolizado pelo organismo humano, por isso que ele gera toda essa dificuldade de ser excretado e aí gera as consequências, seja na parte gastrointestinal, seja
própria insuficiência respiratória, o paciente pode começar a evoluir com um torpor, começar a ter um quadro de confusão mental e eventualmente pode precisar de ventilação mecânica. O metanol, então, ele tem em pequena quantidade em toda a bebida. Sempre teve. Não tem. Não tem. Essa história que tem em pequena quantidade não existe. É o etanol que tem. Até porque o que a gente coloca, o que a gente estabelece? Pequenas quantidades a partir de 10 ml já podem causar sintomas de intoxicação por metanol. Não precisa ser muito, então. Não precisa ser muito. O que a gente tem na bebida é o álcool etílico. Esse é o álcool que a gente ingere no dia a dia, seja no uísque, seja na cachaça e assim por diante. Certo. Então a diferença é muito pequena aí dos nomes, até confunde um pouco, né? Etanol, metanol. Quimicamente, acho que é quase a mesma fórmula, né? Quase, isso, muito parecido. E aí, só que então a diferença é que um é tóxico e o outro, o nosso organismo consegue aí processar e metabolizar. É isso, né? Isso mesmo. E a principal sequela que você falou é a cegueira. A cegueira, né? E o óbito, né? Então, diferente daquela intoxicação que a gente teve lá naquela ocasião, lá o rim era muito afetado. Então, aqueles pacientes que tiveram intoxicação pelo etileno glicol, eles evoluíram com insuficiência renal crônica, né? Ou seja, entraram para a terapia substitutiva renal. Que já é grave também. Que já é grave, né? Então, claro, são duas situações totalmente diferentes. Então, por isso que quando a gente tem essa ideia que pode haver a intoxicação por metanol, o governo, seja o governo federal, o governo do Paraná, tem se mobilizado para a gente conseguir ter o antídoto, né? Ou até mesmo o etanol para a gente conseguir tratar esses pacientes. E aí, então, ele se transforma num ácido, é isso? Depois que a gente... Só assim para a pessoa entender, eu acho que de uma maneira até mais fácil, porque é fácil da gente entender o que um ácido faz. Em qualquer coisa aí que você jogar um ácido, o que acontece? E essa questão da cegueira é porque ele acaba pegando o nervo da visão. Isso aí. Ele gera um estado de acidose no corpo humano, né? Então a gente tem o exame lá que é a gasometria, e a gasometria ela mostra um quadro de acidose com anion gap bem aumentado, né? Então isso entra como um diagnóstico diferencial para outras doenças, né? Porque a gente tem muita a questão da cetoacidose diabética, que também o paciente cursa com um nível de acidose bem grave. O que vai diferenciar de um quadro para o outro é que um é diabético tipo 1, na maioria das vezes, e o outro vai ter esse histórico de ingestão de bebida alcoólica. Então é difícil de identificar, não é tão fácil. Você disse que ele é parecido em cor, cheiro, sabor, enfim, do álcool normal aí. E não tem como identificar essas histórias que tá aparecendo na internet aí do pão, da batata. Não. Isso não procede. Não. Tem uma universidade ali de São Paulo, né? Eles estão querendo criar eles têm um kit de identificação rápida. Eles querem fazer isso a nível comercial. Aquele do canudo? Tipo do canudo, isso mesmo, que a pessoa conseguiria fazer o teste ali. Mas isso não tem nada a ver com o pãozinho lá e assim por diante. Né? Bom se fosse, né? Diz que se botar fogo, ele não tem cor, ele fica invisível. E o pessoal fala sobre isso também, né? Porque diz que na fórmula Indy, não sei o que, já tinha uma vez que usava. Mas assim, ó, é bom a gente não ficar... Porque daqui um pouco, do jeito que a gente tem uns doidos aí, é capaz de estar lá no bar, ou seja, onde e querer tacar fogo lá, né? Então, o ideal é o quê? E vai pegar fogo, né? Porque mesmo o etílico ali, o etanol, vai pegar fogo também, né? Ainda a gente não tem bem estabelecido, né? O que a gente tem observado que isso tem acontecido em vários estados da federação. Então, a recomendação, se a gente pudesse dar uma recomendação médica mesmo, é que a população, de certa maneira, se abstesse nesse período aí, até a gente ter um entendimento de quem está falsificando isso. Essas intoxicações que aconteceram aqui no Paraná têm vinculação com as intoxicações que aconteceram, por exemplo, em São Paulo, Pernambuco e assim por diante. Então, se abster um tempo de tomar a bebida alcoólica, principalmente o destilado, né? Ninguém vai morrer se ficar um tempinho sem beber. Vai fazer até bem, né? E vai fazer até bem, ou se a gente criar o hábito de comprar essa bebida em locais que a gente tenha a plena segurança que está sendo comercializado bebida segura. No caso que a gente observa aqui, a maioria dos casos, nenhum dos casos estão relacionados à ingestão, à compra de bebida em mercados, né? É verdade. Então, procurar... É mais em festa ou bar e assim por diante. E às vezes... Conveniência, e procurar aqueles locais, né? Você conhece, na maioria das vezes, os locais que são
confiáveis, propriamente dito, né? E se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, tiver qualquer suspeita em que a gente escute falar, é você fazer a denúncia para os órgãos competentes para que seja feita uma fiscalização em loco. Que no caso é a vigilância daí. No caso é a vigilância. De vigilância sanitária, né? Entra a vigilância verificando alguma coisa errada e entra todo o poder, Procon, né? Procon, poder policial ali para verificar de onde está vindo essas bebidas. E você disse que tem um antídoto, então, para tratar. Que bom que tem. E a gente tem esse antídoto aqui. Como é que tá essa situação? Que antídoto que seria esse? Olha, o antídoto, ele é o Famipesol, o governo federal tem comprado. Eu não sei se a gente tem isso de pronta disponibilidade, né? Então isso tem chegado. Ele tem comprado algumas ampolas, provavelmente o governo do Paraná já tem algumas distribuídas. Então, o que acontece numa intoxicação por metanol? Chegou, seja na UPA, na unidade de pronto atendimento, ou chegue em algum pronto-socorro, ou algum hospital de cidade pequena, a gente tem que entrar em contato com o CEATOX, né? O CEATOX ele vai monitorar. Aqui em Cascavel. E em qualquer lugar do Paraná e do Brasil. Tá. Então, essa é a principal ponte. Havendo a indicação, quem ficou responsável por gerenciar essa questão, seja do antídoto ou seja do etanol, porque a gente não tem o etanol também disponível prontamente, né? O etanol também é um antídoto. É um antídoto, porque ele compete com o metanol. Né? Então, ele não corta a ação, mas ele deixa um pouco mais lento, ganha tempo. Na verdade, o que ele compete com aquela questão enzimática, então ele faz com que o organismo metabolize o etanol e excrete o metanol, sem a metabolização. Mas não adianta beber mais álcool. Olha, na verdade, assim, se a gente tiver em um local que a gente não tem intoxicação, não tem o antídoto, o paciente tem intoxicação clássica por metanol, a gente não tem acesso ao antídoto, não tem acesso ao etanol de uso hospitalar, uma das possibilidades é a oferta de bebida alcoólica para o paciente, né? Mas isso daí é nível hospitalar, vamos colocar assim, não lá na festa, pegar e ficar tomando mais. Isso, é porque o que acontece? O etanol, ele tá disponível em algumas bebidas, principalmente destilado, numa quantidade maior. Então, essa é uma possibilidade também. Mas é bem como tu falou, não vamos fazer isso lá na festa, né? Isso é em caso de exceção. Aqui, a nível do Brasil, hoje a gente não tem nenhuma necessidade disso, porque o antídoto está chegando e o governo federal ele tem o etanol disponível para ser distribuído para todas as unidades da federação. E por que eles já não deixam nos hospitais, nos pronto-socorro? Não demora até? A gente não perde um tempo até chegar esse antídoto? Eu acredito que o que o governo vai estar fazendo? Eles vão estar distribuindo isso para as regionais de saúde. Então, cada estado ele tem suas regionais de saúde e, havendo a necessidade, eles vão distribuir para os CEATOX das cidades maiores e aí fica prontamente disponível, seja para as UPAs ou para os hospitais e assim por diante. Ele não tem prontamente porque, como a gente não vivia nada relacionado à intoxicação por metanol, é uma substância que, se a gente tivesse, provavelmente a gente perderia ela por vencimento, né? Então, eu acho é caro, né? E não é barato, né? Isso, para quem está nos ouvindo e assistindo, acontece com outras doenças, né? Então, por exemplo, chega um paciente, seja na UPA ou seja no hospital, e ele tem indicação de fazer o soro antirrábico para uma mordedura, a gente não tem prontamente disponível, né? Então, vai ser feito em um outro momento. No etanol é uma situação, claro, bem diferente, mas a gente vai conseguir ter isso disponível num período ali para que a gente consiga evitar o máximo de sequelas possíveis para o paciente. Mesmo que seja à noite, seja final de semana, esse serviço não para. Não para, funciona de maneira ininterrupta. Bom, a prevenção, como você disse aqui, né? Cuidar com bebida muito barata, sem rótulo, ou embalagem meio suspeita e que pode ser adulterada, então. Evitar de beber. Isso, né? Isso. E assim, olha, essas falsificações, bem como a gente verifica no mercado comercial de roupa e assim por diante, na maioria das vezes elas são imperceptíveis, né? Então, isso também acontece na bebida alcoólica. Então, eles falsificam o lacre, o rótulo. Na maioria das vezes, eu posso garantir que quem comprou essa bebida, seja o comerciante ou seja quem ingeriu, ela não é imperceptível essa falsificação, né? Até porque, se fosse perceptível, o estabelecimento, acredito eu, não colocaria aquela bebida para venda e a pessoa também não iria fazer aquele consumo. O que a gente tem que ter ideia é isso: quem não conseguir se abster, né? Tem muita gente que tem um convívio social e tem o hábito do etilismo social. É ficar alerta aos sintomas, não ficar, eu sempre digo assim, não ficar comendo bola em casa, né? Porque a intoxicação por metanol, ela mimetiza uma ressaca,
né? Uma ressaca quando a gente bebe um pouco mais, mas ela é uma ressaca diferente, dá muito sintoma gástrico, muita dor abdominal, muita náusea, muito vômito, e aí começa o paciente começa a ficar com confusão mental, que não é uma coisa comum na ressaca normal, né? Ressaca do aumento da ingestão da bebida alcoólica, e essas alterações visuais. E isso pode começar em até 8, 12 horas, mas tem alguns casos que a gente verifica na literatura que se os sintomas iniciam até 24, 48 horas, o paciente deve procurar assistência médica. E a ressaca também não vai ser tão rápido, né? Não é tão rápida também. Né? 6 horas, sei lá, 6, 8 horas, igual você falou aí, uma ressaca normalmente você bebe lá no dia seguinte, Você lá, já tá 100%, né? é bem isso. E esse aí... Bom, eu estava dando uma pesquisada, vi que até 8 de outubro deste ano aqui, a gente teve 24 confirmados e 235 suspeitos, hein? É muita coisa, né? É bastante. Por isso E que é eu um falei, pouco demorado para fazer esse diagnóstico. Claro, em casa não tem um teste rápido, não tem uma coisa que você faz. Você tem que procurar uma unidade mesmo, dentro de uma unidade de pronto atendimento ou de um hospital, não é tão demorado então, porque a gasometria é algo que eles têm fácil. Isso né? mesmo. Como já vai vir com o histórico de álcool aí, então se der alterado, já vai tentar entrar com alguma coisa já para prevenir. Isso aí. Era o que acontecia, esses testes, eles não estão disponíveis de maneira tão simples assim, mas é como tu bem disse, né? A gasometria é um exame que a gente tem disponível, então se pega um paciente com esses sintomas, tu pede uma gasometria, vem com uma acidose importante, fala muito a favor de ser uma intoxicação por metanol. O mais importante é o quê? Seja a equipe médica, a equipe de enfermagem fazer a notificação, entrar em contato com o Ciatox e a gente conseguir ter disponível, seja o etanol ou mesmo o famipesol, prontamente disponível para a gente aplicar para aquele paciente. No início do surto, que foi ali no início do mês de outubro, a gente ainda tinha os centros tinham uma dificuldade em acesso a essas medicações, mas isso já foi resolvido, ou seja, todo mundo já está conseguindo ter acesso prontamente às medicações. E aí, assim, tinha 12 casos investigados e 2 mortes. Talvez agora confirmou mais uma, como você falou, talvez 11 investigados e 3 mortes agora. Parece que é pouco, mas para quem perdeu esse ente aí, né? É o único, na verdade, né? E perder por uma bobeira, né? Ou ficar cego aí por uma coisa que poderia ter sido evitada. Então não vale a pena correr esse risco. De maneira alguma, é isso que você falou. Ninguém sai de casa indo num bar ou frequentando uma festa, ingerindo uma bebida alcoólica ali de uma maneira social, com a ideia que vai ser intoxicado ou mesmo vai morrer. Por isso que isso gera um impacto muito grande a nível social da nossa sociedade, porque eram pessoas que estavam, nós dois, por exemplo, tínhamos saído para tomar alguma coisa, para confraternizar, e de repente começamos com sintomas, podemos evoluir com uma cegueira ou até mesmo com um óbito. Então, por isso que a gente fala que a gente está numa situação de surto, né? Em que a gente não tinha nenhum caso e agora estão aparecendo vários casos. Na dúvida, melhor evitar. Eu assim, ó, como médico, nesse momento, eu evitaria o consumo de destilado fora de casa. Essa seria a minha opinião. Ah, mas a cerveja pode acontecer? Pode. Ia perguntar se a cerveja estava liberada. A cerveja pode ter a falsificação, mas ela acontece muito menos, né? Até porque ela tem um valor econômico muito menor do que o destilado propriamente dito. Então, até onde eu tenho conhecimento, eu nunca vi nenhum caso de intoxicação por metanol relacionado ao consumo de cerveja ou mesmo a falsificação de cerveja. E a zero? Cerveja zero. A cerveja zero, essa pode beber sem problema nenhum, né? Então, para quem está nos assistindo, a nossa maior preocupação é na caipirinha, numa dosinha de uísque, no gin, na vodka, né? Às vezes toma uma caipirinha com vodka e assim por diante. Vinho tá liberado? Vinho tá liberado. Esse também não teve, assim, nada. Não teve. Todos estão relacionados ao consumo de destilado propriamente dito. E os sintomas você falou aqui mais ou menos, mas assim, então, é dor de cabeça intensa, é parecido com ressaca mesmo, náusea, vômito, dor abdominal, a confusão mental e a vista turva, né? Isso. Que aí já começa a ficar meio embaçado as coisas, e em caso grave, daí a cegueira e a morte, né? Então, tendo sintomas de ressaca, e uns sintomas de ressaca meio
meio cedo, assim, e prolongado, o ideal já é procurar uma unidade de atendimento. Procurar uma unidade de atendimento. Ainda mais se de vê maneira geral, eles já procuram, Já né? procuram. A gente que trabalha aí em unidade de urgência e emergência, é bem frequente a procura, seja mais dos adolescentes, né? E pessoas de média idade que têm, eventualmente, uns sintomas de ressaca acentuado. E continua procurando? Continua. Você que é médico da UPA Brasília, da UPA Veneza, continua aparecendo, e eu sei que você faz madrugada e que faz noite, Sim. continua aparecendo muita gente de ressaca? Pior que aparece muita gente. E daí vocês já estão olhando diferente para esses pacientes? Normalmente o que a gente olha, principalmente, é a questão do consumo do destilado, né? E se tem algum sintoma visual, né? E normalmente o paciente, quando ele está acidótico, parece que ele está doente mesmo, né? Então, quer dizer que o organismo não está legal. Então, a gente já está, todas as equipes médicas e de enfermagem já estão olhando para esse paciente com um olhar mais aguçado. Não que ele não fosse olhado anteriormente, né? Então, esse paciente ele já recebe uma classificação, normalmente, uma classificação de risco lá, seja amarelo ou até mesmo um laranja. E a gente já começa a fazer toda a assistência e a observação para ver se ele vai melhorar. Porque se for uma ressaca simples, o que a gente vai fazer na unidade de pronto atendimento? A gente vai fazer o sintomático, vai hidratar esse paciente e vai deixar ele na observação curta. 2, 3, no máximo 6 horas. Depois de 6 horas, normalmente esse paciente, a gente fala, no dizer popular, ele tá 0 bala. Né? Se for uma intoxicação por metanol, esse paciente não vai melhorar nesse período. Ele vai ter manutenção e intensificação dos sintomas. Então, esse paciente a gente segura ele, coleta os exames, aí entra o papel da gasometria e aí já entra o papel da notificação dos órgãos competentes para a gente começar a monitorar ele em conjunto com o Ceatox e a gente ter o etileno glicol e o famipesol disponível para a gente administrar nesse paciente. Talvez esse paciente às vezes nem fique conosco lá na unidade de pronto atendimento, porque provavelmente como esse paciente tem um risco de agravo, a gente normalmente pede a vaga para ele e talvez antes de chegar a medicação ele já seja transferido para uma unidade hospitalar. E você não pegou nenhum caso ainda desse? Graças a Deus. Nem na UPA Veneza, nem na UPA Brasília? Nenhum caso, graças a Deus. E nem no PAID, né? Porque você tá no PAID também. Nem mas aí a gente pode pensar que, dependendo do agravamento aí, Da talvez se sequela, torne um paciente do Pode PAID. ser que sim. Infelizmente, eventualmente, dependendo do grau de intoxicação e da demora da procura de atendimento, esse paciente pode evoluir com sequelas irreversíveis. É importante lembrar que, inicialmente, quando a gente não tinha um antídoto, uma opção terapêutica é submeter esse paciente à diálise, né? Então, eu estou num lugar, demora muito, mas eu tenho um centro de diálise próximo, a diálise é uma opção para a gente excretar esse metanol de forma segura, sem o paciente precisar metabolizar. Então, na dúvida, dá para fazer isso também. Dá para fazer. Não que seja alguma coisa boa, Não como a que gente falou, né? A gasometria também é um exame doído pra caramba, Dói. para sair fazendo gasometria em todo mundo também não dá. Não dá. A gente tem que ser a gente vai ver o perfil de paciente, né? Normalmente não vai ser um paciente, né? Provavelmente se chegar, seja na UPA Veneza, Brasília ou Tancredo, vão chegar mais de 2 pacientes e isso vai ligar um alerta da equipe de triagem ali, o enfermeiro e posteriormente da equipe médica. A gente teve uma suspeita ali em Toledo, eu não sei se o caso foi Toledo não, foi ali acho que foi em Ubiratã, eu não sei se o caso acho que foi para Toledo ou foi para Campo Mourão, não sei se foi confirmado o caso, mas hoje eu tive a confirmação que a gente teve um óbito relacionado à intoxicação por metanol aqui no Paraná. No caso, esse paciente era um etilista. Então, o paciente etilista ele tem um outro perfil, né? O etilista crônico, Já se arrisca bastante. ele já se arrisca bastante, né? Então, a gente tem situações aí, hoje menos, né? Porque eles colocaram no álcool, no etanol, propriamente dito, um composto que dá um sintoma de vômito no paciente. Mas a gente tinha antigamente pacientes que, na questão da abstinência, chegavam até a ingerir acetona ou até mesmo álcool de posto. Aonde chega, né? Aonde chega a questão do vício, agora falando, né? Sim. Bom, então o que você falou ali, agora é hora de evitar consumo, então, de bebidas aí que contenham álcool. Comprar, se for comprado em fonte confiável mesmo, igual você falou, realmente mercado nunca escutei nada mesmo. Porque precisa nota fiscal, precisa algo mais rigoroso, né? Mas se for preciso consumir, que compre numa fonte mais confiável, nem que pague um pouco mais caro agora, né? Isso mesmo. Esses testes caseiros aí, então, de óleo, de sal, de coisa arada, nada funciona. Não bota fogo no álcool também. Não. Até porque diz que ele é invisível, então também como é que vai ver, né? Isso mesmo. Se ele é invisível, não vai ter como ver. E
em qualquer sintoma aí de ressaca, procurar ajuda médica, então. Procurar o atendimento imediatamente, né? Fica um alerta também aí para os nossos adolescentes. A gente observa aí no dia a dia da prática médica muito adolescente estão cada vez mais cedo sendo introduzido ao hábito da ingestão de bebida alcoólica, né? Então fica um alerta para os pais aí, para os filhos ali em torno de 14, 16 anos, caso saiam, evitar o consumo desse tipo de bebida, até por conta da idade, não é o ideal, e a gente está falando de criança nesse caso, né? Então tomem cuidado também com as nossas crianças. É isso, pessoal. Acho que falar mais de metanol nem tem mais o que a gente falar aqui, né? É um tema que a gente resolveu trazer aqui no podcast, porque é um tema moderno aí que está acontecendo nesse momento, é um tema de alerta realmente, porque é algo que você pode evitar, não vale a pena você arriscar a sua vida assim, por um momento que a gente está passando, não vai ser sempre isso, né? Esse é um momento que merece atenção mesmo. Mas assim, a gente trouxe aqui para vocês os sintomas, eu acho que vários programas aí trouxeram essa questão do metanol, mais um alerta, porque a gente tem que falar, né? Se uma pessoa falasse, ou a gente já escutasse um caso lá em São Paulo, e já todo mundo parasse, né, tivesse essa consciência, não precisava ficar falando, cada vez que aumenta mais o número de pacientes com suspeita, mais mortes vão acontecendo, é sinal que a gente precisa falar do assunto ainda e ficar alertando a população, não é isso, doutor? Isso aí, eu acho que é um tema que ele volta a ser recorrente, né? Então aconteceu agora isso, mas fica um alerta pro dia a dia, para a gente se policiar em relação a comprar, seja qualquer tipo de produto em locais com procedência, né? Seja na venda do bairro, até mesmo no mercado, a gente tem essa ideia. E caso alguém esteja assistindo, possa verificar que tem algum relato de falsificação de bebidas, denunciem, né? A gente já teve situações aqui em Cascavel, em alguns bairros aqui, de lugares que falsificavam bebida alcoólica. Né? Parece que já teve, né, uma investigação aqui de 2, 3 lugares já aí. Já teve de 2, 3 lugares, né? Então, não sei se era do metanol, mas falsificação tinha. Assim, mesmo que seja uma falsificação que normalmente o que o falsificador quer? Ele quer, por exemplo, ele pega um uísque lá caro, ele quer colocar um uísque barato, né, para gerar um poder de rendimento maior para ele. Então, seja a falsificação qualquer que seja, ela não é legal, né? Então a gente tem que denunciar, porque isso a gente, além de estar tratando de vida de pessoas, a gente está ferindo a questão econômica do Brasil, né? Então deixa de ser gerado impostos e assim por diante. E ninguém quer ser enganado, né? E ninguém quer ser enganado. Quem vai lá, e tu que gosta de beber, por exemplo, quer lá comprar um uísque 12 anos, tu quer tomar um uísque 12 anos. Sim. Não quer ir lá comprar um uísque que não tem que ser um uísque batizado, né? Sim. E muitas vezes tá pagando por isso, né? Você tá pagando por isso. Então fica o alerta, denuncie, né? Aqui no caso da nossa cidade, o principal ponto é o 156, né? Então a gente tem a questão da ouvidoria e lá quem tem dúvida eles vão direcionar para o melhor ponto para ser feita essa investigação, seja para vigilância, seja pelo Procon ou até mesmo para a autoridade policial. Doutor, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Só me diz uma coisa, efeito tardio não tem, por exemplo, assim, de você ter bebido 2 dias atrás e começar a ter sintomas posteriores. Existe isso ou não existe? Olha, a literatura estabelece que a gente pode ter alguns casos de até 48 horas iniciar os sintomas, né? Então, normalmente num período mais curto, até 6, 8 horas, mas se caso você tenha isso em até 1, 2 dias, vale a pena procurar, vale a pena investigar. Procurar. Isso mesmo. Ah, então. Porque isso aí era uma coisa, às vezes, que eu ficava pensando, né? Será que sempre tem que ser de imediato? Ou se a pessoa bebeu lá hoje, é terça-feira. Se a pessoa bebeu lá, às vezes, no sábado ou no domingo, no final de semana, de repente os sintomas começam hoje, na terça-feira, se poderia ter alguma relação ou não. Pode ter alguma relação, sim. Então, na dúvida, procure. Tudo depende de como foi essa falsificação, né? O que a gente observa é que provavelmente esses falsificadores devem estar acostumados a falsificar. A gente, às vezes, pode estar eventualmente ingerindo alguma quantidade de metanol, mas às vezes é uma quantidade tão pequena que às vezes passa batido. O que aconteceu isso agora? Erraram a mão. Erraram a mão. Devem ter colocado uma quantidade muito além do que eles colocavam e isso tem gerado sintomas clássicos de intoxicação por metanol.
E aí vai saber se distribuiu só naquele ponto ou no Brasil inteiro. Isso, normalmente a gente está falando, por exemplo, da São Paulo, que teoricamente é a capital do Brasil, né? Capital que eu digo ali que vai tudo que chega na maioria das cidades e dos estados sai dos centros de distribuição de São Paulo. Por isso que a gente fica num alerta muito maior, porque os primeiros casos começaram em São Paulo, mas daí apareceu o caso em Pernambuco, agora aconteceu o caso no Paraná. Aí que entra a importância da investigação policial para verificar se existe uma interligação em relação a essa falsificação. Será que começou num ponto único e se distribuiu, ou será que existem vários pontos de falsificação distribuídos pelo Brasil? E normalmente aí tá saindo em restaurantes, em bares aí bons, de uma classe social média alta, até porque eles estão adulterando bebidas de valor alto. Eu não escutei quase nenhum assim etilista que vive bebendo corote ali, que bebe uma cachaçinha, chegar com alguma suspeita de metanol. Isso né? mesmo. É sempre bebidas que parece que realmente uma classe média e alta bebe aí no sua caipirinha, no seu, o seu uísque, o seu gin, né? De marcas melhores e caras, e aí é nessas aí que está sendo a adulteração, né? É isso mesmo, né? Então, normalmente está vinculado a estabelecimentos, né? Se vocês, quem está nos assistindo, se tu coloca lá falsificação de bebida Brasil, vai aparecer vários casos de estabelecimentos que muitas vezes compram bebidas do meio ilegal, né, sem nota fiscal, e aí que fica a dúvida, né? Essa bebida entrou no Brasil como? Né? Será que foi falsificado? Ou será que entrou via importação irregular? Ou será que veio de alguém que falsificou essa bebida? A gente tem casos de restaurantes super conceituados de São Paulo e Rio de Janeiro que foram fechados pela vigilância porque estavam vendendo bebida sem a devida comercialização por meios legais. Que às vezes a gente pensa que nesses lugares você só vai beber bebida de qualidade, e às vezes eles também, para querer ganhar, infelizmente, né? E entra a questão do lucro, né? A gente falou do Paraguai aqui. Eu compro bebida no Paraguai, né? Então, quem for no Paraguai, na Argentina, normalmente procure estabelecimentos em que a gente consegue saber da procedência dessas bebidas lá, né? Não quer dizer que porque do Paraguai é falsificado, da Argentina e assim por diante. Ou até mesmo do Brasil, né? Apesar dos paraguaios terem feito essa orientação, a gente tem lugares aqui que fabricam bebidas e a gente nunca teve nada vinculado a isso, a empresas sérias, né? Empresas que realmente comercializam para o mercado interno, ou às vezes até para o mercado externo. Se eles adulteravam, não adulteravam matando as pessoas, né? Adulteravam matando o bolso das pessoas só, né? Mas não matavam as pessoas, porque a gente nunca escutou também um caso de adulteração. Já viu que teve caso, sim, de adulteração de bebidas vindo do Paraguai, mas a gente nunca escutou que essa bebida matou alguém, né? Nunca escutou. Normalmente é isso que a gente falou, eles colocavam bebida de baixo e um uísque ruim com rótulo de um uísque bom, né? E às vezes quando a gente vai comprar, é igual perfume, né? Às vezes a gente compra pela embalagem, né? Sim. E às vezes aí que engana. E os caras são fera. Tá? Hoje a falsificação, você vai comprar roupa, às vezes é imperceptível. Se você levar numa loja de marca, às vezes a empresa nem quer. Você fala, eu queria saber se isso aqui é verdadeiro ou não. Às vezes eles nem querem atestar a veracidade, porque os caras conseguem falsificar tudo de tudo hoje. Hoje tá difícil, né? Doutor, eu agradeço por você ter vindo, disponibilizado o teu tempo. Vai ganhar a canequinha hoje aí de um ano da Gazeta. Tô feliz aqui, ó. Vai ganhar a canequinha também. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu sei que você só atende na Rede SUS ainda. Isso, é só a Rede SUS? Só a Rede SUS. Médico do SUS mesmo. Sou médico do né? SUS. Então não tem como marcar consulta com você. Não. Né? Porque você tá nas UPAs e tá no PAID, né? Isso mesmo. Então, assim, às vezes vão cruzar com você aí, porque vai acabar indo pra UPA e você tá no UPA Veneza, tá no UPA Brasília. Isso aí. Só não tá na Tancredo agora, mas nas outras UPAs tá no retaguarda. Então, em algum momento, às vezes vai se esbarrar aí, conseguir ter uma consulta, não é o que as pessoas querem, porque ninguém quer ir pra UPA, né? Ou ser paciente de PAID, mas é um trabalho lindo, né? Inclusive o PAID estava de aniversário agora, 20 anos esse ano aqui, né? Já estamos quase chegando nos 21, na maioridade mesmo dos 21 anos, né? Então são 20 trabalho anos. Maravilhoso que o PAID faz. Tem que marcar um podcast para vir aqui falar do PAID. É verdade, vamos falar. 20 anos aí. O outro podcast que você veio foi sobre esse atendimento domiciliar, né? Foi explicando um pouquinho para as pessoas o que era o PAID. Mas a gente vai marcar de novo, porque esse assunto nunca se esgota, né? Nunca. E realmente é algo que tem uma significância muito grande para as pessoas que têm esse atendimento. Isso. E como as pessoas têm dificuldade, às vezes, de achar cuidadores, acharem... às vezes o pessoal de casa
assim, às vezes uma doença já que uma doença crônica que não vai ter como, e aí as pessoas ficam com dúvida, né, na hora do banho, na hora de trocar, na hora de alimentar, na hora de aspirar, na hora da sonda, e aí às vezes não tem muito para quem recorrer mesmo, e aí tanto da rede privada quanto da rede pública aciona quem? O PAID, né? E o PAID atende todo mundo. Isso mesmo, a gente segue sendo referência em relação a atendimento domiciliar, principalmente em pacientes com indicação de internamento domiciliar. Às vezes chega um encaminhamento que não teria perfil para a gente, mas a gente faz todas as devidas orientações, seja da parte médica, da parte de enfermagem, da parte de fisioterapia, da fono e da nutrição. É uma equipe. É uma equipe multi. Funciona como todos os serviços deveriam funcionar, né? Olhando o indivíduo como um todo. Como um todo. É isso. Doutor, então eu vou pedir para você fazer suas considerações finais aí do metanol. Eu sei que várias coisas você já falou aí, mas dá o teu alerta final aí nessa câmera aqui para o pessoal que está escutando a gente em casa, então. E eu já te agradeço por ter vindo aqui. Então, as minhas considerações são o quê? Qualquer sintoma gástrico acompanhado de alteração visual ou a mesmo de confusão mental, você procure o atendimento médico da sua região, da sua cidade ou até mesmo aqui da nossa cidade de Cascavel. Eventualmente, se você souber que existe algum estabelecimento que possa estar fazendo algum tipo de adulteração de bebida alcoólica, você faça a devida denúncia. E se você puder, nesse período, se abster da ingestão de bebida alcoólica destilada principalmente, faça isso pela sua saúde. Caso você não consiga se abster por algum motivo, quer confraternizar, procure adquirir essas bebidas em estabelecimentos confiáveis e procure ingerir isso no seu meio social, dentro da sua casa ou até mesmo no churrasquinho de final de semana. Fica esse meu alerta, estou à disposição. Quero agradecer mais uma vez aqui pelo seu convite, pela sua amizade e precisando de mim, pode contar comigo. É isso aí, pessoal. O Dr. Milton já colocou tudo aqui, né? Não arrisca, não vale a pena arriscar sua saúde aí nesse momento. Na verdade, nunca vale a pena, né? Mas nesse momento, quando você já tem algo declarado, algo que se você sabe que se você não tomar, você tá livre desse problema nesse momento, então por que não fazer, né? E como o doutor falou, qualquer coisa liga no 156, que é um canal de ouvidoria. Se você ficar na dúvida, não sei se é aonde que eu tenho que denunciar, mas eu tô achando que tem alguma coisa de errado aqui nessa venda. Na suspeita, você não precisa ter certeza de nada, porque tem órgãos competentes para ir fazer essa investigação. Liga no 156 e denuncia que eles vão direcionar para onde tem que direcionar lá. E qualquer sintoma, procure uma unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro, mas se tiver sintomas de ressaca, hoje em dia, bebeu, não vale a pena tentar curar essa ressaca sozinho. Se depois você for e o médico falar assim, viu, é só uma ressaca, você tá 0 bala, tá pronta para a próxima, como o doutor falou, tudo bem, vai para casa e viva sua ressaca. Mas cuidado, agora é um momento de muita atenção com isso. É isso aí, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.